A live está começando, eu vou abrir para todo mundo também, só vou pedir para todo mundo, o Arthur e a Gabi, silenciarem o microfone. E, bom, vamos começar. Vou abrir agora, Arthur, tá? Tá bom. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro seminário Rio Mais. Para quem não sabe, o Rio Mais é uma iniciativa partidária, sem fins lucrativos, um laboratório de políticas públicas que tem como um dos objetivos atrair e aproximar a discussão acadêmica de políticas públicas com a sociedade civil, com alunos de graduação, mestrado, e é nesse contexto que a gente está fazendo nosso ciclo de seminários, e hoje a gente está com a Gabriela Fonseca e com a Fernanda Estevam. A gente gostaria de agradecer muito as duas pela disponibilidade de tempo, por estarem aqui com a gente hoje. Antes de começar, eu queria falar um pouquinho sobre as regras e sobre o funcionamento do debate hoje. Vão ser duas apresentações, cada uma delas vai durar 25 minutos, e ao final de cada uma delas, a gente vai ter um período de 10 minutos para perguntas. E vocês podem fazer as perguntas tanto pelo chat, jogando no chat geral em texto, quanto levantando a mão, e aí a gente abre o microfone, vocês podem fazer por voz também. Caso vocês tenham uma pergunta mais pontual, elucidativa, vocês podem jogar no chat durante a apresentação, e se a gente julgar conveniente, a gente interrompe rapidamente, alguma coisa do tipo, de onde vem esse dado, não entendi muito bem o que você quis dizer com essa frase. Tá? Enfim, eu acho que são essas regras. E gostaria, então, de passar a palavra para a Gabriela. A Gabriela vai começar falando hoje. Ela é formada em Economia pela USP, é mestre em Economia pela USP também, em Ribeirão Preto, e hoje em dia estuda no doutorado da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e onde trabalha como assistente de pesquisa em Economia da Educação. Pode seguir, Gabriela, o microfone é seu. Muito obrigada, Arthur, muito obrigada, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui, gosto muito desse tipo de iniciativa, espero que vocês gostem do artigo, ele é bem interessante, na minha opinião, um assunto legal. E se vocês tiverem dúvidas durante a apresentação, por favor, podem perguntar, podem me interromper, que eu não me importo. Bom, esse é um artigo coautorado de uma equipe bem grande, de uma parceria que a AGV fez, né, a AGV lá de São Paulo, a ESP, mais em particular, fez com Harvard. E a ideia era avaliar um programa de aprendizado socioemocional no Brasil. Então, esse é nosso objetivo. E aí eu vou explicar melhor o que isso quer dizer e qual programa a gente está usando. Então, nosso objetivo, como eu acabei de dizer, é avaliar a eficácia de um programa de aprendizado socioemocional. Para isso, a gente fez o que a gente chama de experimento. Então, a gente escolheu algumas escolas, né? A gente sorteou algumas escolas para darem aulas de aprendizado socioemocional uma vez por semana, de um programa específico, durante os anos de 2017 e 2018. A gente coletou dados para poder fazer a nossa pesquisa, então foram 2 coletas de dados ao ano, sempre uma no começo do ano, que a gente chama de baseline, e uma no fim do ano, que a gente chama de follow-up. Então, ao todo, 4 rodadas de pesquisa com as crianças e professores, e em que a gente incluiu algo próximo de 3.000 alunos do ensino fundamental da cidade do Rio de Janeiro. Os nossos principais resultados com essa avaliação foram resultados associados a uma alta exposição do programa. Eu vou explicar durante a apresentação o que eu quero dizer com isso. Primeiro, antes de tudo, por que estudar um programa de aprendizado socioemocional? As habilidades socioemocionais foram, durante muitos anos, estudadas na literatura, tanto de educação quanto de psicologia, como de economia também, como sendo habilidades relacionadas a um monte de indicador que tem interesse e que são favoráveis. Então, por exemplo, habilidades socioemocionais estão relacionadas com maior desempenho acadêmico, com maior escolaridade final atingida, maiores salários, maior satisfação pessoal. Então, são habilidades desejáveis. Eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, menos do que nunca, eu preciso convencer vocês disso, né? O mundo está mudando bastante
e é bem comum a gente entender esse grupo de habilidades, né, socioemocionais, que são habilidades que vão para além do conhecimento da sala de aula, estão mais ligadas com socialização, com responsabilidade, com criatividade, elas são muito importantes, tanto no mercado de trabalho, como na adaptação para essa nova realidade que a gente vive, tão relacionada com tecnologia, por exemplo. Então, naturalmente, uma vez que a gente entende que habilidades socioemocionais são importantes, a gente se pergunta como promovê-las. E iniciativas de aprendizado socioemocional não são novas, são iniciativas que tentam trazer para o currículo escolar matérias especificamente dedicadas a esse tipo de habilidade. Então, a ideia é literalmente ensinar como alguém pode se relacionar melhor com o outro, ensinar resolução de conflitos, ensinar esse tipo de habilidade. Esses programas de aprendizado socioemocional, na literatura, eles são considerados programas de ótimo custo-benefício, porque geralmente eles não são tão caros, e eles promovem habilidades socioemocionais e ajudam na regulação de comportamento, prevenindo gastos futuros muito maiores para a recuperação, né, desse tipo de habilidade depois. Então, esse tipo de iniciativa já existe há bastante tempo, mas a maior parte das avaliações são feitas com dados dos Estados Unidos, principalmente. Os Estados Unidos sempre investiu muito em aprendizado socioemocional, e muitas das avaliações são feitas com dados de lá. Em particular, um programa que foi extensivamente avaliado é o Second Step, que é um programa de aprendizado socioemocional, em que foi demonstrado com ele, né, a queda do comportamento violento de crianças e melhora no comportamento pró-social, que significa basicamente que elas socializam melhor umas com as outras. E no Brasil, a gente tem tido muitas iniciativas de programas de aprendizado socioemocional mais ou menos formais. Em geral, todas as escolas têm pensado nisso, né, todas as secretarias têm pensado nisso e trazido para as suas redes algum ou programa específico, ou então uma tentativa de desenvolver uma coisa embrionária própria. Em particular, a gente vai avaliar um programa nacional chamado Programa Compasso, que é um programa que foi adaptado pela ONG Vila Educação e que é baseado no Second Step. Então, esse vai ser o objetivo desse trabalho, é isso que eu vou mostrar para vocês. Qual é a vantagem do Programa Compasso? O que ele tem para oferecer e como é que ele foi desenhado? A vantagem, talvez maior para mim, na minha opinião, sobre o Programa Compasso, é que o desenho do programa é de utilizar as próprias professoras da escola para dar essas aulas socioemocionais. Isso tem vantagens e tem desvantagens, é claro, mas uma das grandes vantagens é que permite um rápido escalonamento desse programa. É mais fácil, né, de você tornar um programa desse tipo uma política pública em grande escala, quando não exige retorno, contratações adicionais pela escola, né? Possivelmente o ideal seria que a gente falasse que vai ter que ter uma psicóloga em cada escola para dar aulas de aprendizado socioemocional, mas isso claramente sai mais caro do que usar as próprias professoras da escola, né? E talvez impedisse que se tornasse uma política pública de larga escala. Então, essa é uma das grandes vantagens do programa. São, ao todo, 22 aulas por ano, que são desenhadas para serem dadas para as crianças uma vez por semana. O Programa Compasso, então, ele é composto de um material que é específico ou por idade ou por série. Aqui, como a gente vai aplicar no ensino fundamental, a gente vai usar um material que é específico por série. O material, ele é composto por livros que são entregues para os alunos, que tem, inclusive, tarefas que são desenhadas para serem feitas com a família, CDs, DVDs e também livros para o professor. Nesses livros para o professor, tem todas as instruções que o professor precisa para conseguir dar o programa, e ainda deixando claro quais são as habilidades que estão sendo desenvolvidas, como dicas do que fazer, do que prestar atenção, além das tarefas em si que ele deve fazer com os alunos. Os tópicos, né, que vão ser explorados durante o programa, eu falo mais para frente na apresentação, mas a gente pode resumir como esses 5 que estão aí. Então, 4 que estão aí, desculpa. Primeiro, a aprendizagem, de aprendizado. Então, uma coisa importante que o programa começa ensinando é o como aprender, quais são as habilidades mínimas para alguém conseguir aprender alguma coisa. Também foca em empatia, que é a habilidade de vocês conseguir se colocar no lugar do outro, entender as emoções do outro. Regulação de emoções, que está ligado a evitar em excesso coisas negativas, como ansiedade, depressão, raiva.
e resolução de problemas, resolução de conflitos, uma criança com a outra, por exemplo. Como é que a gente desenhou a nossa amostra, né? Como é que a gente chegou na amostra de escolas que a gente ia fazer, né, o nosso estudo? Então, a gente começou de todas as escolas que seriam elegíveis a participar do programa. Por quê? A gente precisava, como a gente vai incluir uma aula, né, no currículo, a gente precisa que haja espaço para a inclusão de uma aula. Então, a gente só usou escolas que tivessem contraturno, né? Então, só escolas que fossem integrais. Então, esse é o primeiro critério. O segundo critério é que não tivesse tido contato anterior com o programa. Algumas escolas do Rio de Janeiro já usavam o programa e aí não ia funcionar para a gente avaliar do jeito que a gente queria. A gente partiu, então, das escolas elegíveis e a gente dividiu elas em grupos. Grupos com localização parecida, normalmente relacionados às CREs, quantidade de alunos matriculados e qualidade, que a qualidade é medida pelo IDEB. Então, a gente fez esses grupos de escolas que têm características semelhantes, e aí a gente formou parzinhos das escolas mais parecidas dentro de cada grupo. E desses parzinhos, uma escola a gente sorteou para fazer parte do compasso, e a outra escola a gente sorteou para ficar no grupo que a gente vai usar para comparação. Então, no fim das contas, a gente vai ter 2 grupos de escola, uma que vai, de fato, ter aulas do programa Compasso, vai dar aulas do programa Compasso todas as semanas, e um outro grupo de escola em que não vai ter nenhum contato com o Compasso, e a gente vai comparar os dois para entender qual é a eficácia do programa. A gente não teria dinheiro apesar do programa ter sido aplicado na escola inteira, a gente não teria dinheiro para pesquisar a escola inteira. Então, em 2017, a gente focou no 3º e no 5º ano, e a gente sorteou uma turma de cada escola, uma turma de 3º e uma turma de 5º, para participar da pesquisa. Então, o programa está na escola inteira, mas na pesquisa, a gente só usou o 3º e 5º ano por questões orçamentárias. Em 2017, então, a gente ficou com 90 escolas na nossa amostra, 45 com o programa Compasso, 45 sem, 3º e 5º anos, mais ou menos 2.700 alunos participantes. Em 2018, orçamento é sempre um problema, a gente teve mais um problema orçamentário, a gente teve que diminuir a nossa amostra de 90 para 84 escolas, tá? Totalizando, então, 42 escolas com o programa Compasso no 2º ano. São 84 das 90 originais, tá? A gente tirou 6 da nossa amostra. A gente, como a gente usou no 1º ano, né, em 2017, 3º e 5º ano, a gente, em 2018, a gente gostaria de acompanhar os mesmos alunos, mas quem estava no 5º ano provavelmente saiu da escola. A maior parte das escolas vai até o 5º ano apenas. Então, a gente fez um desenho de colocar agora o 3º e o 4º ano na pesquisa. Por que 3º e 4º? O 3º a gente manteve na pesquisa porque isso aumenta a chance das professoras aparecerem na nossa pesquisa 2 vezes. E aí a gente colocou o 4º ano, porque quem estava no 3º ano em 2017, ou repetiu de ano e continuou no 3º, ou progrediu e foi para o 4º. Então, é um jeito da gente tentar maximizar, né, aumentar a amostra de intersecção entre os 2 anos. Aqui está um mapinha para vocês verem aonde estão as escolas que eu estou falando. As azuisinhas são as de tratamento, que receberam, então, o programa Compasso, e as vermelhinhas são as de controle. Acho que a coisa mais legal desse mapa é a gente ver a distribuição geográfica, né? Tá bem distribuída na cidade inteira, levando bastante em consideração onde a população está também. E é próximo, né? Tipo, as escolas, elas não estão concentradas na localização diferente, porque exatamente a gente fez a nossa amostra pensando nisso, para ter escolas em situações parecidas, né, que recebessem e que não recebessem o programa. Qual é a ideia aqui, então, né? O que a gente está tentando medir? Por que a gente está tentando medir isso? Os alunos de controle, né? Eles recebem o currículo tradicional da escola. E esse currículo tradicional, por si só, já tem um objetivo de aumentar o que a gente chama de habilidade cognitiva, que a gente pode entender como simplesmente o conhecimento em matemática e português dele, e as outras matérias, e a habilidade não cognitiva, que está ligado mais ao relacionamento interpessoal e etc. Então, a escola, por si só, já desenvolve esses dois grupos de habilidades. E, naturalmente, ao desenvolver esses 2 grupos de habilidade, a gente pode ter notas maiores, progressão maior escolaridade, sucesso profissional e pessoal. Qual é a ideia aqui, então? A ideia é que os alunos de tratamento, além do currículo tradicional, recebem também aulas especificamente desenhadas para mexer em alguns construtos específicos. Que construtos são esses? Então, por exemplo, a
as aulas do compasso, elas ensinam habilidade de aprendizado, ligada a planejamento e foco no estudo. Isso está muito relacionado com o construto de memória de trabalho, que é um construto que na literatura de psicologia já foi demonstrado que ele tem uma relação grande com alguns resultados futuros de interesse, como, por exemplo, esses que eu coloquei, nota, progressão, escolaridade. E isso acontece com, né, a gente consegue, então, fazer um paralelo entre quais são as frentes desenvolvidas pelo compasso e construtos que a gente espera que tivessem alguma relação com essas aulas. E todos esses construtos possivelmente poderiam ter poderiam ter um efeito no resultado futuro dos alunos. Então, a nossa ideia vamos medir, então, esses construtos das crianças que estão no tratamento, das crianças que estão no controle, antes e depois do programa, e vamos ver se mudou, para a gente poder dizer que o programa, de fato, cumpre esses objetivos dele de ensinar essas habilidades específicas, e isso se traduz em uma coisa favorável para as crianças, como, por exemplo, um resultado melhor nessas habilidades específicas. Por isso que a gente, então, escolheu essas variáveis de resultado que eu vou explicar para vocês. Para medir função executiva, a gente escolheu 2 testes que medem dois aspectos diferentes da função executiva. O primeiro é o chamado Corações e Flores, que mede controle inibitório. Ele é um teste, todos os testes parecem brincadeiras, porque são feitos para crianças, né? É um teste que certamente, uma brincadeirinha que vocês já devem ter feito na internet. O Coração e Flores, mais especificamente, ele é feito num tablet, e aí aparece para a criança um coração. Quando o coração desaparece, ela tem que clicar do mesmo lado que o coração apareceu. Depois, em uma outra rodada, aparecem flores. Quando a flor aparece, depois que a flor desaparece, a criança tem que tocar no lado oposto da tela. E depois a gente faz uma fase mista, em que a criança tem que entender, né, relembrar, por isso que a gente chama isso de controle inibitório, porque ela tem que parar aquele primeiro estímulo de vou apertar aonde aparece, e quando é uma flor, ela tocar no lado oposto que a flor aparece. Isso que é controle inibitório, você conseguir inibir a sua primeiro instinto de fazer alguma coisa. E está muito relacionado com muitas variáveis interessantes de resultado. O DigitSpan, ele mede memória de trabalho, basicamente memória, então é como se fosse um ditado. A gente fala algumas palavras, alguns números para a criança, depois que os números são ditos, elas têm que escrever esses números na mesma ordem, e numa fase um pouco mais difícil, a gente fala os números numa ordem, então, por exemplo, 1, 2, 3, e a criança tem que escrever na ordem oposta, então 3, 2, 1. E aí os números, a gente vai aumentando a quantidade de algarismos que a gente fala para a criança. A gente mede também competências socioemocionais, aqui a gente está tentando medir as competências que o programa possivelmente pode influenciar, então, analisando, né, aquele meu quadro anterior, a gente espera que possivelmente ele melhore o reconhecimento de emoções das crianças e a empatia. Então, a gente usou o ACES, que é um teste desenhado exatamente para isso. Na primeira fase do ACES, a gente mostra fotos para crianças, de carinhas de outras crianças, e ela tem que falar para a gente qual é a emoção que ela acha que aquela criança está sentindo. Se ela está feliz, se ela está triste, se ela está zangada ou se ela está assustada. O segundo teste, que seria de empatia, é parecido, a gente descreve para a criança uma situação e a gente pergunta para ela qual é a emoção que ela acha que aquela criança descrita está sentindo. Então, por exemplo, a gente diz, a Manuela estava andando na rua e o sorvete dela caiu no chão. Como você acha que ela está se sentindo? E aí a criança tem que escolher como ela acha que como que a Manuela está se sentindo. O legal desses testes é que, além da gente conseguir medir reconhecimento de emoção por si só e empatia por si só, alguns dos itens desses 2 subtestes que eu falei são ambíguos. Você nunca consegue saber se a criança da foto ou a criança da situação está brava ou brava ou assustada, ou brava ou triste. É uma carinha meio confusa da criança. Então, por conta disso, a gente consegue também pegar uma outra medida, que é o que a gente chama de viés para zangado. O que eu quero dizer com isso? A gente consegue ver dos itens ambíguos quanto a criança falou que a resposta certa era zangada. Eu posso ver qual é o viés que ela tem para reconhecimento dessa emoção. A gente também tem um teste de vocabulário, que é para medir, de fato, a habilidade cognitiva. O teste, ele usa imagens, então a gente mostra uma imagem para a criança com 4 figuras e pergunta onde está a boneca, e ela tem que falar se é no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadradinho que está a boneca. E também a gente
conseguiu até recentemente o desempenho escolar, as notas bimestrais e progressão dessas crianças, que ainda não foram totalmente exploradas. Eu explorei de leve por enquanto, posso dar um spoiler para vocês no fim do que eu achei até agora. Quando a gente faz esse tipo de experimento, a gente se preocupa muito em ver se os grupos, né, separados para receber o programa e não receber são parecidos. Essa tabelinha eu analiso as características da escola, que de fato eu usei para fazer essa separação, e a média das escolas, né, que receberam o programa é sempre bem parecida em qualquer um desses indicadores, IDEB, quantidade de alunos, quantidade de turmas, é sempre bem parecido entre os dois grupos, e estatisticamente falando, eles são iguais. Levando em consideração a dispersão, eles são iguais. A participação na pesquisa, de fato, é outra história. Por quê? Se a gente olhar aqui, por exemplo, em 2017, os matriculados, a gente tinha no total 5.548 alunos matriculados na base que a secretaria mandou para a gente. Desses, a gente acabou ficando com 2.488 que, de fato, participaram das 2 rodadas de pesquisa e responderam, pelo menos, sobre sexo, idade e algumas perguntas de socioeconômico deles. Então, cerca de 45% da amostra potencial acabou, de fato, chegando no final da minha pesquisa. Em 2018, a coisa melhorou um pouco. Então, a gente tinha, a princípio, aqui, algo como 5.377 possíveis alunos, né? E a gente consegue ficar com algo como 3.314. E ainda, isso é mais bem distribuído entre tratado e controle em 2018 do que em 2017. A amostra de intersecção não é tão grande assim. Então, essa terceira análise aqui é para a amostra de intersecção. Se a gente parte dos alunos cujos pais consentiram a participação na pesquisa, a gente poderia ter no máximo 968 alunos que estariam nos dois anos da pesquisa simultaneamente, né? E desses a gente fica com 614. Então, a nossa amostra, ela sofreu bastante quando a gente analisa quem de fato participou da pesquisa. Será que depois disso, os alunos, né, de tratamento de controle acabaram ficando diferentes quando a gente considera quem de fato participou na pesquisa? Essa tabelinha é para mostrar que não muito. Estatisticamente falando, não. Então, por exemplo, em 2017, status socioeconômico, indicador de status socioeconômico, é bem parecido à média de tratado de controle, a mesma coisa para a proporção de meninas, para a idade, e a mesma coisa para 2018 também. Tá? Então, parece que a gente, apesar de ter tido um problema de participação na pesquisa, as características desejáveis de que o grupo que recebeu o programa e de que o grupo que não recebeu sejam parecidos, se manteve. Então, quais foram, né, enfim, os efeitos do programa? Aqui estão as variáveis de resultado que a gente usou, e aí eu faço três né, análises, um para 2017, um para 2018 e um para a amostra de intersecção 2017 e 2018. Esse primeiro número aqui, a gente pode simplesmente entender como se fosse uma diferença da média nesse resultado de vocabulário entre quem recebeu o programa e quem não recebeu, controlado por um monte de coisa, pela idade das crianças, pela amostragem que eu fiz, para que dia que foi o teste que elas fizeram, quem aplicou o teste, né, de vocabulário nelas, controlado por um monte de coisa. Essa daí poderia ser entendida como a diferença de média para essas variáveis, tá? A estrelinha significa que eu fiz um teste estatístico sobre essa diferença de médias, e se tiver estrelinha, significa que eu consegui concluir que ela é diferente de zero, usando teste de hipótese em estatística. Olhando assim por cima, a gente consegue ver efeitos que seriam positivos e negativos, só um parêntese, em viés para zangado, a melhor coisa seria um efeito negativo, porque a gente quer diminuir o viés que a criança tem por uma emoção negativa. Só que, na verdade, a gente só encontrou uma coisa que a gente chama de significativa, ou seja, que estatisticamente eu sei que eu acredito que pode ser diferente de zero, aqui em reconhecimento de emoções para 2017. Em todos os outros indicadores, em todos os outros anos, não, eu não achei essa coisa que pode ser considerada diferente de zero. Então, a princípio, quando a gente olha essa tabelinha, a gente fica meio triste. A gente fala, poxa, o programa parece não ter funcionado muito. Parece ter funcionado em reconhecimento de emoção para 2017 e apenas isso. Só que a gente teve problemas de implementação do programa. A chegada do material em 2017 aconteceu em várias ondas diferentes durante o ano. Problemas da vida real, né? Então, por exemplo, das escolas de tratamento, né, 5, o material chegou em abril, 16 em maio, 12 em junho.
Então, e a galera, o resto chegou depois. Então, teve uma heterogeneidade muito grande na aplicação do programa, porque algumas escolas conseguiram começar o programa em abril e outras começaram o programa em agosto. Então, isso, obviamente, já faz com que a implementação tenha sido muito diferente. E a gente, por mancada nossa, não tinha um registro disso, de exatamente em qual aula cada escola estava. Mas, em 2018, a gente, de fato, fez esse trabalho de registrar a implementação das escolas semana a semana. Então, 46 das 84 turmas de tratamento em 2018 tinham completado ao menos 50% do currículo do programa. 18 delas tinham completado ao menos 70% do currículo do programa. Então, de fato, um percentual bem pequeno das escolas completou uma quantidade razoável do programa. O que a gente faz, então, agora, é tentar entender se essa margem intensiva, né, do programa, ou seja, fazer o currículo completamente ou não, tem influência no resultado. Mesmos indicadores, mesma interpretação. Agora, surgem várias estrelinhas, né? Especialmente quando a gente olha as escolas que realizaram pelo menos 70% do currículo do programa. Aí a gente encontra resultados positivos e significativos, ou seja, diferentes zeros, para vocabulário, para reconhecimento de emoções, que já existia, e resultados desfavoráveis sobre memórias de trabalho e sobre o viés de Zangato. O que, então, a gente tira de mensagem de tudo isso, né? Primeira coisa, a gente encontrou, então, um efeito positivo do programa por si só, em 2017, em reconhecimento de emoções. Para 2018, usando quem tinha explorado, né, passado por ao menos 70% das aulas do compasso, a gente encontrou efeitos positivos sobre vocabulário e reconhecimento de emoções e negativos sobre a memória de trabalho e o viés para Zangato. Quais seriam ainda os próximos passos, né? A gente precisa explorar um pouquinho melhor quais são os efeitos do programa sobre nota e progressão. E se existem efeitos heterogêneos, ou seja, se o programa funcionou de forma diferente para alguns grupos específicos. Por exemplo, para grupos mais ou menos violentos. Então, uma cidade que está uma escola que está numa área mais violenta, será que se beneficia mais do programa que outra? O que a gente já fez com nota, né? A gente já viu um pouco em nota, a gente não encontra também um efeito positivo do programa direto em nota, mas a gente encontra um efeito positivo do programa em nota para escolas que estavam numa área mais violenta. Então, pode ser que, de fato, exista esse canal da associação do programa para diminuir os efeitos da violência que a criança está submetida. Além disso, o que fica de mensagem do artigo? Primeiro, é a importância da implementação contínua e intensa de um currículo de aprendizado socioemocional. Não adianta a gente adotar um currículo, a gente tem que realmente se comprometer com ele. E a segunda coisa é uma atenção para as atividades que acabam sendo deixadas de lado por conta do aprendizado socioemocional. Como a gente encontrou alguns resultados negativos, pode ser que esses resultados negativos estejam explicados pelo fato de que algumas atividades foram deixadas de lado para a gente poder encaixar essa aula a mais de aprendizado socioemocional. Isso estaria em linha com o que as professoras falam. Então, aqui algumas opiniões que as professoras deixaram sobre o programa, algumas adoram, outras dizem coisas como, embora seja um programa ótimo, com ótima proposta, está longe de ser desenvolvido na plenitude, devido à realidade escolar, principalmente no que diz respeito ao tempo para executá-lo. Outras professoras têm opiniões mais fortes, dizendo que acha repetitivo, cansativo, que seria melhor aplicado por uma psicóloga, e tem gente que gosta muito. Algumas professoras viram muitas vantagens, falando que o programa é excelente, que gostaria de continuar a pesquisa, que sente que ajuda os próprios alunos. Mas, em geral, então, a nossa mensagem é essa, de que provavelmente esse tipo de programa tem que ser realmente feito à risca, realizado, né, completamente, e a gente sempre tem que ter essa visão um pouco mais crítica sobre o que está sendo deixado de lado para a gente poder, né, de fato, dedicar nosso tempo ao programa. E é isso. Obrigada, e acho que temos perguntas, né, Arthur? Muito obrigado, Gabriela. Gente, eu vou pedir que vocês enviem as perguntas no privado para mim, no chat. Pedir desculpa, parece que, enfim, tá num troll no chat, mas vamos começar.
Tem algumas perguntas aqui. Você quer que eu já responda? Tem uma pergunta do Luca Mercadante. Por que não foi feito com alunos de terceiro e quarto ano em 2017, né? Isso. A gente quis fazer, teria sido uma ideia, a gente quis fazer com terceiro e quinto ano, porque a idade é mais diferente. Então, a gente queria pegar, idealmente a gente pegaria algo como primeiro e quinto ano. Só que as crianças de primeiro ano é bem difícil de medir algumas coisas a respeito dessas crianças, porque os testes não são feitos para crianças tão novas, normalmente precisa ser coisas de observação. Então, a gente, pela idade, a gente escolheu trabalhar ao menos com o terceiro ano, e a gente queria pegar uma faixa etária mais diferente. Então, por isso, terceiro e quinto ano. E, de fato, acho que na primeira rodada da pesquisa, a gente não tinha certeza que a gente ia conseguir fazer uma segunda. Então, a gente acabou não levando essa possibilidade em consideração. A gente achou que provavelmente a gente ia ficar só na primeira, depois a gente, vendo os resultados da primeira, a gente conseguiu financiamento para fazer a segunda rodada de pesquisa. Mas o plano inicial era afastar um pouquinho, o máximo possível, a idade das crianças, para a gente conseguir ver em idades diferentes qual seria o efeito do programa. Das perguntas que chegaram aqui para mim, eu acho que é só essa, o resto... Tem pessoas que levantaram a mão, né? Exatamente. O Manuel que tá assumindo essa questão de levantar a mão. Manuel? Eu acho... Eu consigo ver aqui também, né? Tipo, o Estevão tá com a mão levantada. Estevão? Oi, gente, desculpa. Eu não tô abrindo o som de ninguém para abrir, porque infelizmente a gente teve esse ataque de troll aí. Eu tô tentando resolver qual é a melhor forma de distinguir quais são as perguntas relevantes. Não quero abrir o microfone para ninguém que vai fazer alguma estupidez. Tá bom. Chegou aqui para mim, né? Talvez tenha sido... Tem alguém que falou, eu tenho uma pergunta, talvez seja de verdade. Rodrigo Crispi e o Estevão, né? Isso, Estevão, a gente pede, se você puder mandar no privado para a gente, a sua pergunta por texto, a gente lê para a Gabi. Gente, eu vou propor o seguinte, vamos passar para a próxima apresentação da Fernanda, e a gente, no final, faz uma rodada de 20 minutos de perguntas. Pode ser, Gabi? Pode, claro. Tá bom, Vamos lá, acho que funciona melhor. Pedimos desculpas mais uma vez. Vamos passar para Estevão, para Fernanda, então. Tem como você deixar ela compartilhar a tela, Manuel? Fernanda já está autorizada. Estão vendo? Sim, estamos vendo, estamos te ouvindo também. Ótimo. Então, eu queria começar agradecendo pelo convite para apresentar esse seminário. É muito legal poder apresentar esse trabalho para vocês. Acho essas iniciativas muito legais e, com certeza, são coisas boas que vão ficar desse período tão estranho que a gente está vivendo, né? Então, esse é um trabalho que, na verdade, começou como a dissertação de mestrado da Ana, na USP, quando eu era professora da USP ainda. A Ana agora está fazendo doutorado em Stanford, e a gente está ainda trabalhando no artigo para tentar melhorar. Vocês vão ver que é um artigo que envolve uma quantidade de dados muito grande. Então, parte do esforço que a gente fez desde o final do mestrado foi em tentar coletar mais dados para contar uma história um pouco mais geral e um pouco mais completa do que está acontecendo. Tá? Então, o nosso objetivo aqui, como o título sugere, é estimar os efeitos de longo prazo de política de cotas nas universidades. A gente sabe que no Brasil várias políticas foram implementadas, mas a gente ainda tem pouca evidência do efeito dessas políticas no longo prazo, né? E a gente vai focar no curso de Direito da UERJ, que, bom, eu não preciso explicar para vocês, mas é um curso de muito prestígio no Rio de Janeiro, né? E um curso, quer dizer, a UERJ como um todo foi uma universidade muito pioneira na implementação das cotas, né? Eu vou falar para vocês por que a gente foca em direito e quais são as vantagens
relacionadas a direito. Tá? Bom, então a motivação, a gente sabe que as políticas de cotas ainda hoje são políticas controversas, né? E aqui eu estou colocando alguns argumentos que eu acho que a gente consegue, pelo menos, jogar um pouco de luz com o nosso trabalho, né? Então, por um lado, tem um argumento de necessidade de correção de desvantagens históricas, tem uma preocupação, né, principalmente entre críticos dessas políticas, do que a gente chama de um possível mismatch entre alunos e universidades. Então, eu vou aceitar alunos com uma nota no vestibular mais baixa, será que esses alunos vão conseguir se formar, como que vai ser o desempenho deles na faculdade, né? Por outro lado, tem também uma preocupação, porque claro que com um número de vagas fixo, né, quando eu aceito mais alunos cotistas, eu deixo de aceitar alunos não cotistas, então tem uma preocupação de que eu posso estar impondo um custo elevado para indivíduos que deixam de ser aceitos, né, e que isso poderia, no final das contas, gerar o que a gente chama de uma alocação de recursos potencialmente ineficiente. Tá? Eu não estou dizendo que nada disso são resultados nossos, mas a gente está conversando um pouco com esse debate nesse trabalho. Tá? E o que a gente vai argumentar é que para falar de várias dessas coisas, o que a gente precisa é olhar para efeitos de mais longo prazo. Né? Então, por exemplo, se essas desvantagens históricas são corrigidas ou não, é algo que eu só vou saber se eu conseguir, por exemplo, observar o que acontece com esses alunos durante a universidade ou depois da universidade. Né? Mesma coisa para os outros resultados que eu estou falando aqui. Tá? Então, nesse trabalho, nessa versão que eu vou apresentar para vocês, a gente vai discutir duas coisas. Né? Então, a gente vai estar interessado nos efeitos de longo prazo das cotas, e o que a gente quer saber, em primeiro lugar, é se esses alunos admitidos com notas mais baixas no vestibular, né, por definição, se eles obtêm sucesso acadêmico e profissional. Tá? Então, eu vou mostrar para você vários indicadores de desempenho acadêmico e profissional. E daí a gente quer saber também se os custos impostos aos não cotistas, em particular, a gente está aqui pensando nos não cotistas que deixam de ser admitidos porque a política de cotas existe, se esses custos são significativos. Tá? Bom, deixa eu dar um resumo do que a gente encontra, antes de dizer como que a gente chega lá. Né? Então, quando a gente olha esses candidatos admitidos com notas mais baixas, o que a gente vê? A gente vê um impacto muito positivo na probabilidade de conclusão de uma faculdade, tá? Um impacto ainda maior se a gente restringir para uma faculdade de Direito. A gente vê que aumenta a matrícula em pós-graduação, é um efeito pequeno, mas a matrícula em pós-graduação é pequena, então o efeito, em termos de proporção de quem se matriculava na pós-graduação, não é tão pequeno. A gente vê que esses alunos vão ter uma probabilidade maior os cotistas vão ter uma probabilidade maior de passarem na OAB, né, e de ocuparem uma vaga de prestígio na advocacia. Um emprego formal, tempo integral, etc. Bom, e na segunda pergunta, será que os custos impostos aos não cotistas são significativos? A gente não encontra praticamente nenhum efeito. Tá? Então, o que os nossos resultados sugerem é que quando eu considero aqueles alunos que deixaram de ser admitidos por causa das cotas, né, que estavam no grupo dos não cotistas, o desempenho acadêmico e profissional deles na universidade em que eles vão ingressar, que a gente, em alguns casos, consegue observar, eu vou dizer para vocês como que a gente faz isso, a gente não encontra nenhum efeito negativo, então não parece que existe um custo assim tão grande para esses alunos. Tá? Então, a gente está num contexto em que a gente sabe que as políticas de cotas mudaram muito o perfil dos alunos no ensino superior, então, acho que desse primeiro ponto não tem dúvida de que elas aumentaram a diversidade. Né? A questão aqui que a gente está interessado, e tem uma literatura que talvez aqui não esteja totalmente completa, mas tem uma literatura, a gente está interessado nessa história de efeitos de longo prazo. Tá? E para o Brasil, a gente já tem alguns estudos que olham para o ENAD, por exemplo, ou que olham para a RAIS, e que tentam avaliar efeitos de mais longo prazo. A gente vai aqui tentar juntar uma série de bases de dados que são relevantes para esse público. Tá? Então, o que é bacana do curso de Direito? Tá? Bom, como todos os cursos da UERJ, né, e de muitas universidades, a gente tem aprovação determinada apenas pela classificação no vestibular. Né? Isso é uma vantagem, e é uma vantagem especialmente pela estratégia de identificação que a gente vai utilizar, que eu vou discutir aqui com vocês, mas para quem está familiarizado, a gente vai usar uma regressão descontínua. Né? Bom, o que a política de cotas nos dá?
né, e eu vou ilustrar isso graficamente, ela nos dá notas de corte separadas para cotistas e não cotistas. Então, cada grupo está sujeito a uma nota de corte diferente, né? E o que a gente consegue com esses dados da UERJ, com outras bases de dados, é conseguir um rico conjunto de dados após a graduação. Em particular, direito é uma área interessante porque a gente tem a OAB, que é um exame que a grande maioria dos alunos que terminam a faculdade de Direito vão prestar, e é um exame que a gente chama de high stakes. Né? Então, diferente do ENAD, que a gente não sabe muito bem quais são os incentivos dos alunos para prestar, porque aquilo não tem um impacto tão grande na vida deles, no caso da OAB é inegável que a OAB é fundamental para qualquer aluno que queira trabalhar com advocacia. Então, a gente vai usar a OAB e vai juntar isso com informações do mercado de trabalho, que eu já vou detalhar para vocês. Tá? Então, a nossa base de dados principal vai ser a base de candidatos do curso de Direito de vestibular da UERJ, de 2006 a 2011, tá? E a gente combina essa base de dados com outros dados. Então, a gente tem a lista de dados públicos da OAB, então é a lista simplesmente dos alunos que passaram da primeira fase, que passaram da segunda fase da OAB, né, que nos permite, como a gente aqui tem o nome dos candidatos e sabe mais ou menos a data em que eles prestariam a OAB, a gente consegue juntar com os dados da OAB. A gente consegue juntar com a RAIS, né? Na RAIS a gente tem todos os trabalhadores formais, né? Uma preocupação que a gente tinha em relação a usar só a RAIS é que para advogado não é tão ideal, porque tem muito advogado que trabalha como sócio de empresas, sócio de escritórios. Então, para isso, a gente também juntou a base pública de CNPJ da Receita Federal, né, que a gente tem o nome dos indivíduos e a gente tem CPF parcial aqui, que nos permite melhorar aqui a nossa combinação. A gente tem dados da CAPES, são dados públicos, alguns deles estão na página da CAPES, mas a gente também obteve alguns dados através da Lei de Acesso à Informação com CPF parcial, que nos permite também melhorar um pouco, a combinação dos dados. E daí a gente investiu um esforço grande, né, em coletar dados de graduação em outras universidades. Né? Então, como a gente tem o nome desses indivíduos, a idade desses indivíduos, a gente coletou dados de sites acadêmicos e profissionais, né? Então a gente teve alguns assistentes envolvidos, né? A Beatriz, o Pedro, que nos ajudaram a coletar, para tentar um pouco reconstruir a história desses indivíduos, principalmente dos indivíduos que não foram aceitos na UERJ. Bom, então esses dados aqui é só para dar para vocês uma caracterização, tá? Então a gente tem aqui, essa é a nossa amostra total, a gente tem aqui os não cotistas, e daí a gente tem na UERJ 2 tipos de cotas. Na verdade, a gente tem 3, mas a gente só analisa 2. 20% das vagas são para alunos da escola pública, 20% são cotas raciais. Tá? O que eu quero mostrar, na nossa análise principal, a gente vai juntar esses dois grupos. A gente vai juntar esses dois grupos para não ter para que a nossa amostra não seja tão pequena. Tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que não importa qual variável vocês escolham aqui, é claro que o grupo de cotistas que ingressam com as cotas na UERJ quer dizer, de candidatos a cotas na UERJ, são muito mais desfavorecidos socialmente do que o grupo de não cotistas. Tá? Então, a gente pode olhar, por exemplo, 65%, quase 2/3 não cotistas sem pais com ensino superior. Esse número para os cotistas não chega a 20%, se a gente juntar os dois grupos. Tá? Mesma coisa para renda, né? Então, enquanto no grupo dos não cotistas eu tenho 30% com renda menor, familiar menor do que 5 salários mínimos, esse número chega a mais de 80% para os cotistas. Tá? Então, não temos dúvida de que, quando a gente está olhando para cotistas e não cotistas, a gente está olhando para grupos socioeconômicos bem diferentes. Tá? E a gente também está olhando para grupos com desempenho no vestibular diferentes. Né? Então, como eu disse para vocês, esses grupos são sujeitos a notas de corte diferentes, né? E o que a gente está fazendo aqui é simplesmente mostrando, né, a nota final do vestibular da UERJ para não cotistas, para alunos que ingressaram
pela cota de escola pública, pela cota racial e o total. Tá? E o que a gente vê é que essas duas distribuições são parecidas, né? Mas eu tenho praticamente aqui duas histórias. Né? Então, eu tenho aqui o grupo, basicamente o grupo dos não cotistas e o grupo dos cotistas que ingressaram na UERJ. Tá? E se eu mostrar aqui nos dados, essa diferença fica bem clara. Né? Então, aqui a gente está olhando a nota de corte dos não cotistas, é mais ou menos 73, a nota de corte aqui dos cotistas está em torno de 40. Tá? Bom, uma primeira indicação, né, do que acontece, e aqui é simplesmente uma estatística descritiva para motivar um pouco a nossa questão, vamos olhar o que acontece em termos de taxa de matrícula, quer dizer, qual a porcentagem de alunos que são admitidos na UERJ, que se matriculam na UERJ, desses que se matriculam, qual é a porcentagem que vai terminar o curso e em quanto tempo eles vão terminar o curso. Tá? E aqui, para essas duas últimas linhas, eu estou usando dados de 2006 a 2010, para as outras eu estou usando até 2011. A gente precisa... os nossos dados de matrícula para 2011 não são tão completos em função do período que a gente obteve esses dados. Tá? Mas o que a gente vê? Bom, a primeira coisa que a gente vê é que dos que são aceitos na UERJ, eu tenho uma porcentagem bem maior de cotistas do que não cotistas que se inscrevem, né? O que já nos sugere aqui que provavelmente, uma coisa que pode estar por trás disso, é que as alternativas que esses alunos têm de outras universidades para se inscreverem são piores do que a UERJ, então eles acabam se inscrevendo com mais frequência na UERJ do que os alunos não cotistas, né? Outra coisa que a gente vê aqui é que não tem muita diferença em termos de taxa de conclusão do curso. Tá? Então, eu tenho números aqui muito parecidos, essas diferenças não são significantes. O que a gente vê é uma diferença em tempo de graduação. Então, assim, esses dados sugerem que os alunos cotistas levam, talvez aqui, meio ano a mais para se formarem, mas se formam numa taxa muito parecida com os alunos não cotistas. Tá? Então, deixa eu falar um pouco, mostrar para vocês graficamente o que a gente vai fazer aqui. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte, isso daqui, o que eu tenho aqui no eixo X é a nota no vestibular. Né? E como eu já disse para vocês várias vezes, a gente tem uma nota de corte para cotista e uma nota de corte para não cotista. Né? E se vocês se lembrarem daquela distribuição, eu poderia simplesmente plotar a distribuição aqui para mostrar para vocês onde estão aqueles dois grupos. Tá? Bom, o que isso significa? Né? Significa que quando eu estou olhando para o grupo dos cotistas, então aqui eu só estou olhando para cotistas, né? Em termos de taxa de aprovação na UERJ, ninguém é aprovado com uma nota de corte abaixo da nota de corte, com uma nota abaixo da nota de corte, e acima da nota de corte, todo mundo é aprovado. Tá? Mesma coisa para os não cotistas, eles simplesmente estão sujeitos a uma nota de corte diferente. Tá? Bom, é claro que a gente pode falar, bom, mas o que importa não é simplesmente ser aprovado, o que importa é ter se matriculado na UERJ se a gente quer olhar para o valor, ou para o valor da UERJ nessa história toda. Né? Então, claro que quando eu olho para a matrícula, eu não estou mais aqui em 100%, então eu tenho uma porcentagem de alunos que pode escolher ir para outras universidades, por exemplo, né? Mas a gente ainda vê aquele número de 97, vocês veem que aqui a gente ainda está muito próximo de 1, e a mesma coisa para não cotista. Tá? Bom, então o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer é que a gente vai usar, né, a aprovação no vestibular, que é a variável que vai, digamos, ascender quando eu cruzo a nota de corte, né, como uma variável para prevê matrícula. Né? Porque o que acontece é o aluno se matricula ou deixa de se matricular por diversas razões. Né? Então, o que eu estou preocupado aqui é em ter algo que foi definido, né, ao redor, quando eu considero aqui alunos muito próximos da nota de corte, né, eu posso dizer que esses alunos passaram ou deixaram de passar por muito pouco, e o que a gente quer ver, o que a gente vai usar é essa passagem da nota de corte como um instrumento para matrícula. Tá? E o que a gente vai estar interessado, no final das contas, é saber
como que a matrícula, né, que foi causada por essa aprovação no vestibular, afeta diversos resultados desses alunos, resultados de longo prazo, que eu já vou mostrar para vocês. Tá? A gente vai fazer essas estimações feitas separadamente para cotistas e não cotistas, tá? O que quer dizer o seguinte, que o que eu vou estar fazendo aqui é comparando o desempenho em diversas coisas para os alunos cotistas ao redor da nota de corte dos cotistas, né? E vou estar fazendo o mesmo exercício para os alunos não cotistas ao redor da nota de corte dos não cotistas. Tá? Então, eu não estou fazendo aqui, eu insisto, uma comparação entre cotistas e não cotistas. Tá? O que a gente vai medir aqui é como atravessar essa nota de corte impacta a vida de um cotista, né? E a gente pode pensar que, em função do programa de cotas, eu vou ter gente que passa daqui para cá, né? Quer dizer, que não era admitido e que vai ser admitido, e como que o programa de cotas afeta os não cotistas. E, nesse caso, o que eu estou olhando seria a passagem desse lado para esse lado, né? Porque, para o caso dos não cotistas, o que o programa de cotas vai fazer é transferir alguns alunos que estão muito próximos aqui da nota de corte para a esquerda. Tá? Bom, então a gente vai usar essas descontinuidades, né? E vai olhar diversas variáveis de resultados, como, por exemplo, aqui eu só coloquei um exemplo para vocês. Aqui o que a gente tem como exemplo é a taxa de aprovação na OAB. Então, uma coisa que a gente vê, né, e acho que faz... Então, aqui, a única coisa que a gente está fazendo é colocando fazendo uma regressão linear para cada um desses intervalos. Né? Bom, o que a gente vê aqui? Né? Então, aqui tem que tomar cuidado, a gente não está olhando a descontinuidade, a gente está simplesmente ajustando aqui uma regressão linear. Mas o que a gente vê? A gente vê que, por exemplo, né, aqui eu tenho os cotistas que não passaram na UERJ, né? E eu sei que eles não passaram porque eles estão abaixo da nota de corte. Quando eu cruzo a nota de corte, a diferença entre esse cotista e esse daqui é que esse daqui passou na UERJ. Né? O que eu vou estar interessado em medir, por exemplo, no caso da OAB, é esse salto. Tá? Aqui não vai ser exatamente esse salto, porque eu vou medir isso só com as observações que estão muito próximas da descontinuidade, para ter certeza de que os indivíduos que eu estou comparando são indivíduos parecidos. Tá? Mas eu vou ver qual que é o impacto aqui para os cotistas de passar na UERJ ou de se matricular na UERJ quando eu cruzo essa linha, né? E vou fazer a mesma coisa para os não cotistas, quer dizer, aqui eu vou estar comparando a linha, essas observações que geraram a linha laranja com vermelha, de novo, ao redor da descontinuidade. O que eu quero saber é se aqui eu tenho ou não tenho uma diferença significante entre os que passaram e os que deixaram de passar na UERJ. Tá? Bom, então deixa eu mostrar para vocês, primeiro, os resultados para os cotistas. Tá? E aqui a gente juntou todas aquelas bases de dados. E aqui eu estou dando, digamos, um painel geral do que a gente encontra. Tá? Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês são os coeficientes. Tá? Então, voltando aqui à nossa história, o que eu estou mostrando para vocês são medidas do coeficiente, que não vai ser exatamente esse, mas do coeficiente que vai medir, né, esse deslocamento que acontece quando eu cruzo as notas de corte para os cotistas e para os não cotistas, quando a gente usa apenas as observações que estão ao redor da descontinuidade. Tá? Bom, o impacto aqui para os cotistas parece bem grande, né? Então, a gente está falando aqui, isso daqui é a OAB, né? Então, é obter o que a gente chama aqui de certificação na OAB. A gente vê, por exemplo, que para os cotistas ser admitido na UERJ, né, para os cotistas que estavam lá na margem de admissão, faz uma diferença enorme. Né? A gente está falando aqui de um aumento de 0,5, né, de um coeficiente de 0,5, quando, na verdade, a base dos cotistas que obtinham a OAB, né, aqui do lado esquerdo, é de 0,34. Tá? Então, tem um aumento gigantesco da probabilidade desses alunos
passarem na OAB, tá? Tem um aumento também bastante grande desses alunos trabalharem como advogados, tá? Então, exercerem a advocacia. Não parece ter muita diferença quando a gente olha para ser sócio de empresa, de escritório de advocacia, ou quando a gente olha para todas as ocupações relacionadas a direito. Eu vou falar um pouco mais sobre emprego daqui a pouco, usando os dados da RAIS, mas o que é sem dúvida, né, a política de cotas parece ter permitido a esses alunos é que eles obtenham certificação na OAB e trabalhem como advogados. Tá? Bom, parte disso, né, é que passar na UERJ aqui ou se matricular na UERJ fez uma diferença enorme na probabilidade desses alunos terem algum diploma de ensino superior. Então, o que a gente está dizendo aqui é que para muitos desses alunos que só ingressaram por causa do programa de cotas, a alternativa para eles provavelmente seria não obter nenhum diploma de ensino superior. E essa diferença é ainda maior, né, é enorme, quando a gente considera obter um diploma em direito. Tá? Então, o que isso daqui está dizendo é que esses alunos, se não tivessem ingressado, né, se eu uso o grupo da esquerda como contrafactual, se não tivessem ingressado, provavelmente teriam feito universidade com menos frequência, mas também teriam feito direito com menos frequência. Tá? E a gente encontra também um efeito positivo sobre pós-graduação. Ele é pequeno, mas a base aqui é muito pequena. Tá? Então, é um efeito finalmente importante. Tá? Bom, olhando um pouco mais em detalhes as variáveis de mercado de trabalho, né, o que a gente vê? Né? O que a gente vê é que as diferenças que parecem estatisticamente significantes são realmente as relacionadas a trabalhar como advogado. Tá? Então, a gente vê aqui uma diferença grande em trabalhar como advogado aqui na RAIS, né? Ou trabalhar em qualquer ocupação relacionada a direito. Tá? Aqui a gente tem dois efeitos, né, três efeitos, na verdade, que não são estatisticamente significantes, mas que o sinal do coeficiente é interessante. Então, assim, parece que tem aqui uma redução, apesar do nosso intervalo aqui ser grande, de ocupações, o que a gente chama de ocupações de um pouco menos prestígio, que estão relacionadas a direito, né? Um pouquinho de aumento em emprego público, mas outra vez, o intervalo não nos permite dizer que ele é diferente de zero, e parece ter alguma redução no que a gente chama de part-time. Mas esses três efeitos, a gente não pode realmente bater o martelo, porque a gente não consegue dizer que eles são estatisticamente diferentes de zero. Bom, o que é interessante? O interessante é que quando a gente olha para não cotistas, e a gente faz o mesmo exercício ao redor da descontinuidade de não cotistas, né? O resultado para todas aquelas variáveis que eu mostrei para vocês, para os cotistas, ele é zero, basicamente. Né? Então, não muda a probabilidade, deixar de ingressar na UERJ, não muda a probabilidade deles passarem na OAB, não muda a probabilidade deles trabalharem como advogados, ou de serem sócios de escritórios de advocacia, não muda a probabilidade de ensino superior, talvez tenha aqui uma diferença muito marginal na probabilidade deles obterem um diploma em direito, então eles podem ir para outros cursos. Pós-graduação, a gente não vê nada de muito diferente. Aí, quando a gente olha aqui em mais detalhes para os dados da RAIS, a gente também não vê grandes diferenças em termos de emprego formal para os não cotistas. Tá? Então, para resumir bem rápido, acho que meu tempo já deve estar acabando, né? O que os nossos resultados indicam? Né? O que eles indicam é que o programa de cotas trouxe impactos positivos para os cotistas aprovados na margem, né? A gente está olhando para esses cotistas que ganharam admissão por causa do programa e comparando com os que deixaram de ganhar admissão por pouco, né? Em conclusão na faculdade, em termos de obtenção da OAB, né? E parece que essa conclusão de faculdade e obtenção da OAB também se converteu em empregos de mais prestígio como advogado. Tá? Essas diferenças não parecem ser significativas para os não cotistas, o que sugere
que provavelmente esses não cotistas que deixaram de ingressar na UERJ tiveram outras opções de universidade praticamente tão boas quanto a UERJ. Tá? E eu não mostrei para vocês, não discuti muito isso, mas a gente não vê, né, uma das coisas que a gente explorou são os dados de salários, né? A gente não acha nada em termos de salários. O que é difícil no caso dos salários é que a gente tem diversos problemas, né? A gente tem uma amostra pequena, porque a gente só observa salários na RAIS, a gente não tem, por exemplo, salários na base de dados da Receita Federal, e a gente tem, obviamente, se a gente quiser levar a sério a questão de salários, a gente tem potencialmente diversos problemas de seleção que a gente vai ter que levar em conta, né? De seleção de quais são os indivíduos que a gente observa no mercado de trabalho e fora do mercado de trabalho. A gente teria que corrigir para questões de seleção. Bom, acho que é isso. Deixa eu abrir para as perguntas. Obrigado, Fernanda. A gente vai fazer o seguinte, vamos começar com as perguntas da Gabi. Uhum. A gente faz 2 blocos. Vocês podem fazer perguntas tanto pelo YouTube, que vocês podem clicar no link aqui mesmo pelo Zoom, que vocês já abrem lá na live, e vocês podem fazer por inbox para a página da iniciativa. Como quem está com a página da iniciativa logada é o Manuel, a gente vai se revezar na leitura de perguntas aqui. Eu vou começar com as perguntas para a Gabi. Gabi, você está com o microfone? Estou sim. Tá. A primeira é do Davi. Gabi, mesmo não fazendo pesquisa com todas as turmas da escola, você acha que o programa teria externalidade entre turmas? E a pesquisa poderia estar pegando essa externalidade também? Então, apesar da pesquisa ter se concentrado em algumas turmas, a aplicação do programa aconteceu em todas as turmas da escola. Então, foi mais a pesquisa que se restringiu, porque a pesquisa é cara de fazer, do que não que a aplicação do programa não seja, também mas a gente tinha uma restrição orçamentária maior a respeito da aplicação da pesquisa. Então, com certeza, se a gente tivesse feito simplesmente a aplicação do programa, né, em algumas turmas, certamente a gente teria que se preocupar, talvez, em medir, teria sido interessante medir o efeito que uma turma pode ter na outra. Nesse caso, agora, é um pouco mais difícil, porque a gente deu em todas as turmas da escola. Então, pode ter existido, né, uma espécie de, a gente chama isso daí de spillover effect, né, o fato de que você tratou uma parte e o efeito se espalhou para além do que talvez você esperasse no primeiro momento. Mas, no nosso caso, o que pode talvez ter acontecido é alguma coisa via professoras. Então, uma professora tem amizade com outra, de escolas diferentes, e o conhecimento do programa ter passado, talvez, para outra escola não considerada. E aí o programa a gente não dá conta de medir isso na pesquisa. Mas essa questão de uma turma influenciando a outra, a gente também não mede, mas nesse caso, todas elas foram tratadas. Não sei se eu respondi, se o Davi tiver alguma dúvida ainda. O Mário ficou na dúvida se o material didático era pré-existente ou foi desenvolvido especialmente para pesquisa. O material aplicado. O material é de um programa chamado Programa Compasso, que é de uma ONG chamada Vila Educação. Já é um programa que existe há alguns anos e já foi aplicado várias vezes, e várias secretarias do Brasil têm parceria com a ONG e aplicam o programa. Então, não foi feito especialmente para a nossa pesquisa. A gente fez uma parceria com a ONG para poder fazer a avaliação usando o programa. Mas a gente não tem, eu não, particularmente, não tenho nada a ver com a aplicação, com o desenvolvimento do material didático, não. Ele já estava pronto. E o João perguntou se houve algum tipo de ideia de avaliar de longo prazo, né? Se você pegar o desempenho dos alunos nos testes em 2020, por exemplo. 2020 vai ser difícil, né? Porque 2020 acabou ferrando os nossos planos, 2020. A gente adoraria fazer um efeito mais de longo prazo. Eu acho que vai ser mais fácil fazer isso usando nota, porque aí a nota é questão da parceria com a secretaria, né, para liberar os dados, e aí talvez eles liberem. A gente já tem os de 2019, então eu já consigo fazer uma coisa um pouquinho mais de longo prazo aí, 2017, 2019, 2018, 2019.
Para a gente ter todas aquelas medidas, a gente teria que fazer outra pesquisa e de novo nas escolas. Não estou dizendo que isso seja impossível, mas aí a gente precisa de um financiamento para conseguir fazer isso. Acho mais provável que a gente consiga fazer essa análise de longo prazo usando notas, dados administrativos. Então, nota, frequência escolar, progressão, abandono, todo esse tipo de coisa eu acho possível, provável e espero que a gente consiga fazer. 2020, em particular, vai ser um pouco mais difícil, né? As escolas pararam, tudo mais, não sei exatamente como é que vai ficar isso nesse ano em particular. Mas para 2019 eu já tenho, e a gente vai continuar enchendo o saco da secretaria para liberar os outros, com certeza. Posso seguir? Você recebeu alguma pergunta aí? Pode seguir. Bom, recebi várias. A primeira é do Alexandre Wenskow. Ele perguntou como foi levado em conta o histórico familiar na pesquisa. Histórico familiar, tá. A gente não levou em consideração... a pesquisa ela é um experimento aleatório, né? Então, eu espero, quando a gente faz uma coisa aleatória, a gente espera que os dois grupos, que recebeu o programa e o que não recebeu, sejam parecidos. Então, eu espero que, inclusive, a situação familiar de cada um dos grupos seja parecida. Então, eu não tenho, a princípio, nada que me faça achar que a situação familiar de um grupo possa ser diferente da do outro. A única coisa talvez, que não seja escolar que a gente utilizou foi os indicadores socioeconômicos da criança. Mas a gente não usou nada, a princípio, que viesse especificamente dos pais, né? Até porque é bem difícil fazer questionário com os pais. Então, o que a gente fez, a estratégia que a gente usou, foi pedir para o aluno responder a pesquisa. Só que, obviamente, quando você pede para uma criança responder a pesquisa, as perguntas não podem ser tão complexas assim, até porque ela não vai nem querer responder o questionário com muitas perguntas assim, muito complexas. Então, a gente acabou perguntando mais sobre o que tem na casa, se tem TV, se tem tablet, se tem celular, para pegar uma noção de riqueza mesmo de cada criança, mas a gente acabou não incluindo nenhuma análise específica sobre a relação com a família. O que a gente fez foi, a gente mandou WhatsApps durante o ano para parte das famílias, avisando como estava o progresso dos filhos no programa, de forma genérica, né? Então, essa semana, os seus filhos vão ver tal tema na escola. E aí a gente procurou entender se essa interação que a gente teve, né, que o programa teve com a família, se fazia com que o programa tivesse mais ou menos efeito, e parece que o efeito foi igual. A gente talvez não tenha conseguido engajar a família tão mais com as nossas mensagens. Mas foi nesses aspectos que a gente usou a informação das famílias. Perfeito. A próxima pergunta é do Estevão Vilela. Ele quer entender um pouco mais do programa em si, e ele pergunta há quanto tempo ele é implementado, se atende a rede municipal inteira, e por que a focalização dessas habilidades nos anos iniciais. Deixa eu deixar claro que eu não sou completamente especialista no assunto, mas o programa ele tem toda uma evolução de quais são as habilidades durante todo... Ele foi desenhado primeiro para a pré-escola, depois o programa em si, depois ele foi expandido para o ensino fundamental, especialmente o ensino fundamental 1. E aí, quais são as habilidades tratadas em cada faixa etária é realmente uma questão bastante psicológica de qual é o momento correto de você estimular cada uma dessas habilidades. Então, eles começam sempre com o que eles chamam de habilidade para aprendizado, até porque boa parte dessas habilidades tem a ver com foco. Então, com a criança, de fato, conseguir prestar atenção e tentar reter um conhecimento. Então, faz sentido que eles comecem por isso, porque pode ter um efeito positivo, inclusive, sobre a própria absorção das aulas de aprendizado socioemocional. Então, em geral, eles começam com isso, e nos anos iniciais, são os anos que, naturalmente, as crianças estão aprendendo sobre emoções. Então, os anos que a gente está falando é exatamente quando a criança está começando a desenvolver o que a gente chama de empatia. Então, que ela começa a reconhecer emoções e que ela começa a conseguir se colocar no lugar do outro e tentar lidar com essas emoções. Então, é por isso que o programa trata de forma tão enfática esse grupo de habilidades. Então, tanto o reconhecimento de emoções, quanto como lidar com as emoções negativas, resolver conflito, etc. Acho que tem a ver principalmente com a faixa etária das crianças. Tinha mais uma pergunta, não tinha, Manuel? Desculpa. Tem mais uma do Leonardo Damin. Ah, tá. Mas acho que tinha mais um item que ele perguntou e eu esqueci.
Por que da focalização? Não, já foi. Já foi? Já foi, então. A próxima é do Leonardo Damin. Se existe alguma estimativa de impacto desse tipo de aprendizado na evasão escolar? Eu ainda não tenho. Eu tenho, da literatura a gente tem, que diminui a evasão escolar, aumenta o nível máximo de escolaridade atingido pelas pessoas, né? Algumas iniciativas de aprendizado socioemocional. Mas eu ainda não tenho isso, mas eu tenho as ferramentas para conseguir fazer esse exercício. Então, eu consegui com a secretaria os dados de fluxo em geral. Então, eu consigo saber se ele foi aprovado, se ele foi transferido, né? A evasão escolar nessa faixa etária não é tão grande assim, mas a gente consegue ver pelo menos se ele acabou mudando de escola, ou abandonou, ou então se ele reprovou. Então, esse tipo de coisa a gente vai conseguir fazer, mas eu ainda não tenho para esses dados em específico. Bom, acho que essa foi a última pergunta, pelo menos a última que está no chat aqui. Arthur, tem mais alguma? Não, as do YouTube também já foram. Ótimo. Tá bom. Então, vamos passar para a Fernanda. Muito obrigado, Gabriela. Obrigada a vocês. Tá, vou começar aqui com a Fernanda, então, tá? Tá. O Matheus Maciel, ele quer saber se, como uma base de dados foi usada para o período 2006-2011, se foi pensado olhar para o período pós-2011, principalmente para incorporar a expansão do FIES e do ProUni, que deram mais opções de acesso ao ensino superior. Tá. Então, a gente até gostaria, né? E a gente, inclusive, gostaria de ter mais dados sobre esse período. O problema é que se a gente começa a olhar para as coortes um pouco que ingressaram em 2012, né, a gente acaba caindo naquele período, que eu não lembro exatamente qual foi o ano, mas que a UERJ fechou e ficou um tempo sem aulas, né? E a gente sempre teve um pouco de receio de avançar muito no tempo, quer dizer, a gente não tem os dados, por um lado, né? Mas a gente sempre teve um pouco de receio de avançar um pouco. Então, o conjunto de alunos que foi admitido em 2011 não foi afetado, né, por aquela paralisação grande que ocorreu na UERJ. A gente tem medo de que qualquer análise de qualquer programa que venha a partir daí seja afetado pela paralisação. Por outro lado, o que o FIES e ProUni, no caso da UERJ, poderiam trazer são mais efeitos indiretos, né? Então, o que, na verdade, aconteceria aqui, eu imagino, né, é que o FIES e o ProUni, eles afetam as alternativas de universidade dos alunos que são aceitos na UERJ, né? Porque a gente, quando começou a pensar, na verdade, em usar anos mais recentes, né, uma outra coisa que a gente estava interessado e que estava relacionado com essa história de alternativas dos alunos, era em olhar também o que aconteceu depois que as outras universidades no Rio de Janeiro passaram a adotar cotas, né? Então, assim, aqui é uma questão realmente de disponibilidade de dados e acho que de encontrar uma maneira, e não sei se é tão fácil, de lidar com o percurso dos alunos que ingressaram a partir de 2012 e já foi bastante afetado pela paralisação. Perfeito. A Úrsula perguntou se é possível identificar algum efeito negativo das cotas no valor do diploma da UERJ no mercado de trabalho. Ou seja, as cotas afetam o signing do diploma, né? Como ele funciona no mercado de trabalho? Essa é sempre uma pergunta difícil, né? Porque a análise que a gente está fazendo aqui é uma análise bem local, né? Eu acho que quando a gente pensa, bem local no sentido de que a gente só está investigando o que está acontecendo ao redor da nota de corte, né? Eu acho que quando a gente está pensando numa história de sinalização, o que a gente gostaria de saber é como que as cotas afetariam o salário de todos os alunos que agora se formam pela UERJ, né? Sinceramente, a gente nunca encontrou assim uma maneira, e eu não consigo pensar numa maneira em que a gente conseguiria fazer isso de uma maneira muito, muito satisfatória. Tá? Outra vez, tentar aqui olhar, né, para um efeito indireto
da política, e seria, de qualquer maneira, seria bem diferente do que a gente está fazendo, porque eu acho que daí a gente estaria interessado em olhar para o conjunto de alunos aprovados e não só ficar no grupo, conjunto de alunos próximos da nota de corte. Manuel, pode assumir. Tá bom, então a primeira pergunta aqui é do Leonardo, de novo. Ele perguntou se é possível dizer se a política de cotas promove diversidade também no corpo docente da universidade. Olha, eu não sei porque que ela promoveria, na verdade, né? Principalmente no curto prazo, eu tenho dificuldade de enxergar como que ela poderia ter esse efeito, né? Uma coisa que a gente encontra, né, por exemplo, nos nossos dados, como eu disse para vocês, é um efeito sobre a pós-graduação, né? Então, assim, parece que os alunos cotistas, que aumenta a probabilidade dos alunos cotistas que foram admitidos na UERJ em relação a outra faculdade que eles seriam admitidos, de cursar a pós-graduação, né? Mas daí a isso se converter numa mudança no perfil do corpo docente, eu acho que tem um grande chão, né? Então, essa política específica, eu acho difícil pensar que, pelo menos no curto, médio prazo, ela consiga promover diversidade no corpo docente. Eu acho que, se os efeitos vierem, vão vir com muito mais tempo. O Bruno Gomes está perguntando se tem alguma informação sobre o percentual de pessoas cotistas, raça ou escola pública, que são pretas. Deixa eu olhar se a gente... a gente não colocou aqui, eu precisaria olhar no artigo, eu não lembro desses números de cabeça. Vou olhar aqui rapidinho. Não, eu não tenho essa informação aqui para passar para ele, não. Bom, Bruno, eu acho que eu te conheço do Twitter, então qualquer coisa, se a Fernanda quiser passar se eu achar essa informação, eu passo. Eu repasso para depois. Com certeza. Bom, a Maria Medeiros levantou a mão. Maria, eu vou abrir seu microfone, tá? Acho que agora foi, não foi? Tá me ouvindo? Sim. Sim. Vou fazer essas duas perguntas, então. Para a Fernanda, primeiro eu queria saber se vocês diferenciaram efeitos no mercado de trabalho para cotas raciais e cotas de escola pública, para ver se tem algum diferencial por raça aí. E uma outra, na verdade é uma dúvida que eu não entendi muito bem, quem vocês acabaram acompanhando na RAIS? Se foram só quem foi aprovado ou se vocês também acompanharam quem não foi aprovado? Até porque eu fiquei pensando que como a RAIS ela tem informação sobre quem tem ensino superior, também poderia ser uma informação a mais para controle, né? Para verificar diferenças, se essas pessoas que não passaram na UERJ fizeram ensino superior em outra instituição. Isso. Legal. Então, vamos lá. Em relação a quem a gente acompanhou, tá? A gente procurou todo mundo, quem passou e quem não passou, tá? Como que a gente fez isso? A gente, nos dados da UERJ, a gente tem o nome, a data de nascimento, né? Então, a gente fez uma combinação com a RAIS, e o que a gente quis fazer foi olhar justamente para os dois lados da descontinuidade, tá? A gente usou, sim, nessa variável que eu estou... Deixa eu mostrar aqui. A gente usou, sim, na variável de graduação, tá? A gente usou, sim, a informação da RAIS para complementar. Da mesma maneira que a gente também usou a informação da OAB para complementar, né? Porque se a gente sabe que alguém passou na OAB, se a gente observa que essa pessoa passou na OAB, por mais que a gente não consiga enxergar
a graduação, a gente sabe que você precisa ter um diploma de graduação para passar na OAB, né? Então, a gente usou a informação de educação da RAIS, usou a OAB e usou essas buscas que a gente fez em sites do estilo LinkedIn, sites profissionais, né, para tentar recuperar justamente a informação de graduação dessas pessoas. Será que eu respondi as duas? Maria? A outra era sobre o tipo de cota. Sobre o tipo de cota, exato, isso. O tipo de cota racial, então, a gente adoraria, na verdade, conseguir distinguir essas duas cotas, né? E a gente consegue nos dados, a gente sabe esses dois tipos de cotas. O problema é que quando a gente começa a olhar para as coisas separadamente, os nossos intervalos de confiança aumentam muito, porque as nossas amostras ficam muito pequenas, tá? Então, a gente ainda vai tentar fazer alguma análise para ver se a gente consegue falar um pouco mais sobre cotas raciais versus cotas de escola pública, mas eu não sei se a gente vai conseguir ir muito longe, porque o RDD já é uma estratégia que sofre, né, de um problema de poder quase por definição, né? A gente tem poucas observações lá ao redor da descontinuidade. Quando a gente começa a desagregar os tipos de cotas, a gente realmente fica com amostras muito pequenas, tá? Mas a gente vai, assim, essa tentativa também de completar a base de dados é um pouco uma tentativa de ganhar um pouco de poder, né, de ter mais observações ao redor da nota de corte para tentar justamente poder fazer uma análise mais fina, separando esses dois tipos de cotas, que eu tenho certeza que são interessantes, mas simplesmente a limitação aqui é poder mesmo. Bom, o Vladimir levantou a mão também, eu só vou pedir para você me confirmar que você quer entrar, Vladimir, pelo chat, enquanto isso eu vou passar para a próxima pergunta que a gente tem aqui, do Estevão Vilela. Para os não cotistas não admitidos, foram levadas quais opções de graduação por eles adotadas? Há uma migração para faculdades privadas? Isso é uma coisa que a gente ainda não explorou tanto quanto a gente deveria, tá? Mas, assim, a história que parece estar nos dados, né, e acho que é uma história que é fácil de entender, né, ou de se relacionar, é que, tipicamente, os alunos não cotistas que deixam de ingressar na UERJ, eles ingressam na UFRJ, ou ingressam na Unirio, né, e que, para os alunos não cotistas, tipicamente, eles vão ingressar em uma escola, em uma faculdade privada, tá? Então, esse parece ser o padrão, eu não tenho aqui ainda um número para dar para vocês exatamente de como que essas transições acontecem, mas essa parece ser a história que a gente vê nos dados. Bom, vamos ao Vladimir. Alô, boa noite. Olá, Fê, tudo bom? Parabéns pelo trabalho, muito legal, viu? Bem legal mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Fê. Acho que um grande desafio que você tem aí em relação ao seu trabalho é você conseguir identificar o que é que vem de fato das cotas, o que é que vem de você estar estimando em pontos distintos da distribuição. Uhum. Né? Então, pode ser que a diferença que você esteja capturando aí não é devido ao cara ser cotista ou não ser cotista, simplesmente você está pegando gente em pontos distintos da distribuição. Né? E aí, uma sugestão que eu posso fazer, eu não sei se é possível, é se você tem dados pré-cota e tentar ver se você encontra esse mesmo efeito antes da implementação da cota em pontos semelhantes ao dos cotistas pós a introdução da cota naquela localidade que você está estimando, porque aí você consegue pindar o que de fato o efeito se deve a você estar com um público específico de cotista e não ao fato de você estar naquele ponto da distribuição específica. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer isso, infelizmente. É uma ótima sugestão, mas uma das limitações que a gente tem, o programa de cotas foi implementado em 2003, né? E vocês veem que a gente só começa a usar os dados a partir de 2006. Né? Os dados antes de 2006, a gente não consegue nem distinguir direito quem fez escola pública e quem fez escola privada. A gente tem pouquíssimas variáveis de controle para esses indivíduos. Tá? Então, eu acho que a gente não vai conseguir fazer isso, Vlad, mas, assim, acho que o que o seu comentário nos lembra, né, e é uma coisa que tem que ser lembrada, é que a gente tem que ser muito cuidadoso quando a gente tenta, quer dizer, a gente consegue fazer localmente comparações entre os não cotistas e localmente entre os cotistas, a gente precisa ser muito cuidadosa para
fazer comparações entre os dois grupos, porque realmente a gente está olhando para pontos distintos da distribuição. Mas, infelizmente, os dados para mesmo antes de 2006, são muito ruins. Bom, e acho que a última pergunta do Pedro Valler: como foi contornado o viés de cotas fraudadas? Não foi. Não, a gente não tem... quer dizer, aqui a gente não tem nenhuma maneira de controlar para nada disso, né? O que eu acho que eu vou usar aqui um pouco a defesa, quer dizer, a fraude pode... Eu sinceramente nem sei qual que é a evidência de fraude para esse período que a gente está olhando, né? Mas a fraude aqui pode ocorrer no momento da inscrição das cotas, né? No momento da opção das cotas, porque o aluno, quando ele se inscreve no vestibular, ele precisa optar por um tipo de cotas, né? A gente pode até dar uma olhada se tem alguma informação sobre esse período, mas, assim, o que eu diria é que o nosso RDD deveria tomar conta disso, quer dizer, se eu tiver indivíduos que não deveriam ter se beneficiado das cotas, eu não tenho nenhuma razão para achar que eles vão estar necessariamente à esquerda ou à direita de uma descontinuidade pequena ao redor da nota de corte. Tá? Então, a gente não olhou para nada disso. Agora, assim, o que eu... acho que essa é a única maneira de responder, quer dizer, o RDD deveria lidar com isso ao olhar um público, né, numa parte de distribuição muito específica. Bom, aqui no chat essa foi a última pergunta. Aqui também. Então, eu queria mais uma vez agradecer as duas, encerrar aqui. Enfim, muito obrigado pela disponibilidade de tempo, por estar aqui com a gente, por aceitar o nosso convite. Eu queria só lembrar que o vídeo vai ficar na íntegra no YouTube, então se você por acaso entrou mais tarde, perdeu uma parte, você vai poder ver a partir de amanhã lá. Enfim, pedir mais uma vez desculpa pela essa confusão do chat que acabou mudando as perguntas todas para o final, mas eu acho que acabou funcionando, acabamos conseguindo fazer nossas perguntas. Muito obrigado, boa tarde para todo mundo. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês.